Está escrito assim, ó: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Senta aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu assim acredito que a maioria de nós já leu ou já ouviu alguma pregação sobre essa passagem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então esse é um texto muito conhecido, e eu quero compartilhar com você aqui algumas verdades que eu acredito que são importantes para nós. Algum momento na sua vida, você já teve dúvida se realmente Deus vai cuidar de você? Às vezes você responde rapidamente: não, Renan, eu sempre tive certeza que Deus vai cuidar de mim. E ok, nós temos que ter essa certeza. Porém, a vida da gente não é uma linha reta. A vida da gente é cheia de altos e baixos. Eu sempre brinco e digo que às vezes a vida da gente é como uma montanha russa. Uma hora você está lá embaixo, outra hora você está lá em cima. A vida da gente é assim. E às vezes, nos momentos difíceis da nossa vida, momentos que às vezes a crise bate a nossa porta, aquele problema que você não estava esperando, aquele exame que você faz e que você fala assim, você pensa, né, com você mesmo, falou: meu Deus, tomara que não dá o que eu estou pensando. Mas aí quando você abre o exame, está lá exatamente o que você não queria. Ou aquele dia que você recebe aquela notícia ruim, aquele dia que estoura uma crise na sua família, ou até um desemprego sem que você esteja esperando. Aí bate aquela dúvida, às vezes fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida, meu Senhor? O que vai ser agora? Será que eu vou conseguir sair dessa? Será que eu vou conseguir sair lá fora? Como é que vai ser, Deus? Aí às vezes bate, às vezes, alguma dúvida, algum momento de dificuldade na nossa vida. Meus irmãos, a ansiedade, ela virá sobre todos nós. A ansiedade é do coração do homem. Então ela está aí, ela virá sobre as nossas vidas. O que não pode acontecer é ela dominar as nossas vidas ou dominar você. Às vezes nós dizemos assim: meu Deus, eu estou ansioso demais. Mas a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, meus irmãos, ela não é algo em si mesmo. A ansiedade, ela é um sintoma de algo na nossa vida. Por exemplo, quando você está gripado, qual é um dos sintomas da gripe? Por exemplo, a tosse. Sim ou não? Sim. Às vezes você está gripado, você está com o vírus da gripe, um dos sintomas é a tosse. Você está com a doença da tosse? Não. A tosse é um sintoma do vírus da gripe no seu organismo. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade, ela não existe por si só. Ela é um sintoma de algo em nosso coração.
Às vezes pode ser um excesso do passado, pode ser algo do presente, pode ser um medo do futuro, e aí por consequência dessas coisas, nós acabamos ficando ansiosos. Você já pensou o que a sua ansiedade está dizendo para você? Por que você está ansioso? Às vezes você está preocupando demais com o futuro, ou às vezes você está pensando demais no passado, em coisas que você não pode mudar, ou às vezes você está vivendo algo no presente, e às vezes os seus olhos estão só no problema, só na dificuldade, só na luta, e isso tem te causado muita ansiedade. O que a sua ansiedade está dizendo ou quer dizer para você? Identificar isso é importante, porque se você identificar, você sabe melhor como combater e como lidar com as ansiedades dessa vida. Como eu falei, todos nós vamos lidar com a ansiedade na nossa vida. Todos nós. Você vê pessoas novas, adolescentes, 12, 13, 15, 20, 30 anos, 40, 50, todos nós lidamos com a ansiedade na nossa vida. Então, meus irmãos, e aí depois da pandemia, a coisa piorou demais, né? Depois da pandemia ninguém ficou bom da cabeça, todo mundo ficou meio tantã, porque esse negócio de põe máscara e não pode cumprimentar ninguém, não podia fazer culto, lembra? Não podia fazer culto e não podia dar paz do Senhor, porque pegava Covid no outro, aquela confusão. Então depois da pandemia, muitas pessoas, o quadro deles acabou piorando demais devido à pandemia, o quadro de ansiedade. Agora eu quero trazer algo aqui para você nessa noite. Por que muitos de nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos ansiosos? Porque muitas vezes nós temos uma baixa autoestima de nós mesmos. Às vezes nós sempre olhamos para nós com um complexo de inferioridade. Eu sou pior, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não tenho força. E aí nós temos uma baixa autoestima, e isso nos prejudica e nos causa ansiedade. E o que o texto está dizendo para nós nessa noite, a partir do verso 26, 25, 26, Jesus está nos ensinando a contemplar. Ele diz: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não têm muito mais valor do que as aves? As palavras de Jesus, meus irmãos, elas nos levam a contemplar a criação e a contemplar como Deus cuida de todas as coisas. Como Deus cuida de todas as coisas, cada detalhe, cada situação. E aí às vezes a forma como você se enxerga, e às vezes você tem uma baixa autoestima, e aí você fica pensando que Deus não vai cuidar de você. Às vezes alguns de nós fomos humilhados na nossa vida quando crianças. Às vezes o pai preferiu mais um filho do que o outro. Às vezes seus irmãos ou seu irmão sempre passava na sua frente. Às vezes alguém disse para você que você não conseguiria, que você não daria conta, ou que você não seria nada nem ninguém. Alguns de nós ouvimos essas palavras na nossa vida e na nossa trajetória. Você já ouviu alguma palavra assim nesse sentido contra você? Faz assim, deixa eu ver, alguém aqui? Muita gente. Eu também já, meus irmãos, eu também já. Eu também já. E isso é ruim. E aí às vezes a gente vive a nossa vida, essas palavras que as pessoas dizem para nós não devem definir quem nós somos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa e cresce, vive a nossa vida toda com isso. Mas eu não sou nada, mas eu não vou ser ninguém, que a pessoa disse que eu não vou conseguir, que ninguém da minha família conseguiu, eu não vou conseguir também. Às vezes a gente cresce e vive a nossa vida quase que inteira com esses pensamentos. E aí quando chega numa situação difícil da nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Eu acho que Deus não vai cuidar de mim não. Por quê? Afinal de contas, eu não sou ninguém. Afinal de contas, as pessoas disseram que um dia eu não conseguiria.
Aí eu pergunto para você, meus irmãos, qual é a palavra que deve pesar mais na nossa vida? A palavra dos homens ou a palavra de Deus? O que deve definir as nossas vidas? As palavras que as pessoas disseram contra nós lá fora, ou a palavra de Deus que diz que Deus vai cuidar, que Deus guarda e que Deus protege o seu povo e a cada um de nós? Qual é a palavra que pesa mais na sua vida? Que às vezes a pessoa falou que eu não vou ser nada. A pessoa falou que eu nunca vou ser ninguém na obra de Deus. Às vezes você que tem um chamado, que sente que Deus te chamou, aí você vai pregar, você vai cooperar, você vai liderar alguma coisa, aí vem um tanto de gente e fala assim: ih, irmão, Deus não te chamou não. Mas às vezes no seu coração, você sabe que Deus chamou você. Aí qual é a palavra que pesa mais? A dos homens ou a de Deus? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas vou falar de novo porque sempre tem gente nova. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu comecei a pregar, isso alguns anos atrás, eu era novo convertido. E aí comecei a pregar aquele negócio todo, e quando você começa a pregar assim, você é meio doido assim, eu era meio doido. Aí microfone com fio, o negócio enrolar na minha perna, e o negócio ia, e eu, levanta a mão e dá glória! Era aquele negócio, era aquela loucura. Mas eu estava tentando. Aí um dia veio um irmão, acabei de pregar, ele veio assim na minha direção, estendeu a mão e falou: Pai do Senhor, irmão. Eu falei: Pai do Senhor. Ele falou: deixa eu te falar uma coisa. Deus chama algumas pessoas para fazer algumas coisas, e Deus não chama pessoas para fazer outras. Aí eu comecei a achar aquela conversa meio estranha, né? Falei: tá, irmão, eu sei, Deus chama umas pessoas para umas coisas e não chama para outras, cada um Deus põe em algum lugar. Ele falou: pois é, você está entendendo o que eu quero dizer para você. Ele falou: o que eu quero dizer para você é o seguinte: se eu fosse você, eu largava esse negócio de pregação, que esse negócio não é para você. Falei: oh, meu Deus do céu, aquele negócio caiu igual a bomba no meu coração. Falei: é mesmo, irmão? Ele falou: é, se eu fosse desistir, vai procurar outra pessoa na igreja, outra coisa para você fazer na igreja. Aquilo me abateu, me deixou triste. E eu fui orar, falei: Deus, o homem lá falou que o Senhor não me chamou. Aí o Senhor veio, se o Senhor chamou ou não. E aí, meus irmãos, o que eu percebi, o que eu pensei? É o que eu estou falando para vocês. Qual é a palavra que ia pesar mais na minha vida? A palavra dos homens ou a palavra de Deus? É isso que você precisa trazer para o seu coração e trazer para a sua vida, porque às vezes nós temos uma baixa autoestima, porque nós estamos pesando demais as palavras dos outros. Eu não digo que você nunca deve considerar a palavra de ninguém, não é isso. Às vezes alguém te dá um conselho, às vezes alguém te dá uma orientação, às vezes alguém te orienta para você melhorar. Quando eu comecei a pregar mesmo, minha mãe me dava umas dicas. Ela falou: você fica repetindo demais a palavra então, cansa a gente, então. Ela falou: melhora isso. Eu falei: tá bom, mãe, então beleza, vai dar certo. Era uma crítica construtiva para me ajudar, eu ouvi. Agora, você precisa ter certeza e convicção que um dia, quando você vivia lá fora, às vezes perdido, batendo cabeça de um lado para o outro, o Espírito Santo, a palavra de Deus veio até o seu coração, e Deus te chamou e te trouxe para a presença dele e disse: eu cuidarei e vou cuidar de você. Deus cuida de nós, meus irmãos. Deus cuida. Então você não precisa olhar para situações que você vive com baixa autoestima. Eu não consigo, meu Deus, eu não dou conta. Eu sei que esse é um problema que a gente tem. Eu vou te mostrar uma pessoa na Bíblia aqui que teve esse problema. Você já deve ter lido, você já deve ter ouvido a história de Gideão. Você já ouviu a história de Gideão? Quem já ouviu a história de Gideão? Se você não ouviu, não tem problema, eu vou te explicar rapidinho. Gideão foi um homem do Antigo Testamento lá, um homem que Deus levantou. Ele está lá um dia, trabalhando trigo no lagar. O que é isso? Ele estava trabalhando trigo no lugar que era para mexer com uva. Ele estava com medo, perdido, sem saber o que fazer. Um tempo difícil, um tempo de crise. E aí um anjo do Senhor vem a Gideão e diz para ele o seguinte:
O anjo do Senhor, Juízes capítulo 6, verso 12. O anjo do Senhor diz assim para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Está escrito isso lá, depois você pode conferir. O anjo diz para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, meus irmãos, eu acho que ele olha assim para trás. Eu falo assim: cadê o poderoso guerreiro? Porque eu não é. Eu não sou. Mas o anjo disse para ele: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Aí ele começa a falar: ah, se o Senhor é comigo, então faz isso. Se o Senhor está comigo, esse algodão, essa lã vai acordar molhada, depois vai acordar seco. Aí ele fica pedindo um monte de prova com Deus, para ver se Deus está com ele mesmo. E aí ele fala assim: ah, Senhor, eu sou o menor da minha tribo. Minha tribo é a menor das tribos de Israel. Eu sou o menor do 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 menor. Perceba, meus irmãos, que ele só está olhando para dentro de si mesmo e vendo sua incapacidade e vivendo seus próprios complexos, e é como se ele tivesse preso numa caixa de espelho, onde ele olhava e via só o seu reflexo, suas falhas, seus erros, suas incapacidades e tudo mais. E aí eu pergunto para você: como é que uma pessoa vai para frente desse jeito? Se ele olha só para dentro de si, só os seus erros, só as suas falhas, não tem jeito. E aí vem a baixa autoestima mesmo, não tem como. Agora, quando Deus disse para ele, Gideão, quando o anjo disse: o Senhor é com você, poderoso guerreiro, o que Deus está falando através daquele anjo? Deus está dizendo: Gideão, você não é um poderoso guerreiro, eu sei disso. Você está com medo, trabalhando trigo no lugar onde é que trabalha uva. Eu sei que você não é um poderoso guerreiro, mas o ponto é: eu farei de você um poderoso guerreiro. Então, o que Deus está convidando Gideão a olhar, não é para olhar para dentro de si mesmo, mas para olhar para dentro do que Deus poderia fazer através da vida dele. Oh, meus irmãos, isso aqui é tremendo, meus irmãos. Você não é um homem incrível por si mesmo, mas você pode ser um homem muito abençoado, porque Deus é na sua vida. Você não é uma mulher incrível porque você é de você mesmo, mas Deus pode fazer de você uma mulher incrível, uma mãe abençoada, um pai abençoado, um filho abençoado, um funcionário abençoado, não porque depende de nós, mas porque Deus pode fazer, meus irmãos. Deus pode. Às vezes a gente olha, meus irmãos, a gente recebe uma oportunidade na obra, né, na igreja. Ah, você vai liderar isso, ou você vai pregar, ou você vai fazer uma visita e orar por alguém. Fala: meu Deus do céu, Jesus, o que eu vou fazer agora? Aí eu te pergunto o seguinte: você está olhando só para você, ou você está olhando para o que Deus pode fazer através da sua vida? Aleluia! Porque se você olhar só para você, meu irmão, você não faz nada. Agora, se você pensar e dizer: olha, eu não posso, mas eu estou nas mãos daquele que pode todas as coisas. Eu estou nas mãos de Deus. Aleluia! E aí, quando Deus vai trabalhar aqui na vida de Gideão, meus irmãos, é tremendo, porque tem um tanto de gente. Aí Deus fala assim: tem muita gente aí, corta um bocado. Aí corta um tanto de gente. Aí corta, aí fica 300, só 300, para combater contra, eu acho que é uns 10 ou 20 mil, contra, não me fugiu o número aqui, mas acho que é 10 ou 20 mil, se eu não estou enganado, midianitas. Por que Deus está guerreando com 300 contra milhares e milhares do inimigo? Porque Deus está mostrando, meus irmãos, que a nossa vitória não vem só de nós, mas vem daquele que controla todas as coisas. A nossa vitória vem daquele que controla todas as coisas. Eita glória! Aí eu volto à pergunta de novo:
do início. Por que você tem dúvida que Deus vai cuidar de você? Se Deus te chamou, se Deus te salvou, se Deus te trouxe até aqui, por que você tem dúvida que Deus não vai cuidar de você? Renan, mas você não sabe, as coisas são difíceis. Eu sei, meus irmãos, que é. Só que se Deus nos chamou, e Ele nos chamou, Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida das nossas famílias, Ele cuida. Às vezes, meus irmãos, muitos de nós somos como Gideão, não temos disposição para enfrentar desafios, para liderar, para empreender, para fazer o que precisa ser feito, de tomar a frente, porque estamos presos numa caixa de espelhos, onde olhamos somente o nosso próprio reflexo. E Deus, nesse texto que eu li de Mateus, o Senhor está nos convidando, meus irmãos, a contemplar algo simples, que é a natureza. Deus deu aos pássaros uma engenhosidade gigantesca para fazerem as coisas que fazem. Se você observar, olha, Deus fez tantas coisas, fez frutas, nascentes, rios, lagoas, riachos e tudo. Você vê um passarinho, voa para um lado, tem uma fruta aqui. Ele voa para outro lado, tem uma fruta ali. Ele vai ali, tem uma água que brota de algum lugar, tem uma nascente, tem alguma coisa. Você vê que Deus projetou tudo, meus irmãos, de maneira milimétrica. Para quê? Para mostrar o cuidado de Deus. Eu vi, meus irmãos, um tempo atrás eu vi um documentário, eu achei muito interessante. O documentário era o seguinte: tem um pássaro que o ovo dele choca a 37 graus e meio. Aí o que acontece? Está lá chocando, né, o ovo. Quando atinge 38, isso eles estavam monitorando, né, para fazer o documentário. Quando atinge 38, o que acontece? O passarinho levanta um pouquinho, aí abaixa para 37,5. Quando às vezes o passarinho está mais em pé, aí baixa para 37. O que faz? Abaixa mais, aí sobe para 37,5. O que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com a pregação? Quem é que colocou esse mecanismo lá no passo para que ele entenda a hora de levantar e a hora de abaixar, para manter a mesma temperatura para o ovo chocar? Quem que colocou isso lá? Foi Deus, meus irmãos. E Deus fez isso. Quando você olha a natureza, o sol está na distância exata da terra. Se o sol está um pouquinho mais perto, o que acontece? Queima todo mundo. Acho que esses dias está até mais perto, porque está queimando, porque o sol está quente, né? Mas se o sol está mais perto um pouco, queima todo mundo. Não existia vida na terra. Se o sol está um pouquinho mais longe, o que ia acontecer? Congelava todo mundo, não tinha como ter vida. O sol está na distância exata que ele tem que estar para produzir vida na terra. Irmãos, é Deus cuidando de cada detalhe da criação e da natureza. E o que Ele está nos contemplando, nos desafiando olhem para a natureza, olhem os pássaros, não plantam, não semeiam, não estocam, contudo Deus as alimenta, e se alimenta, não cuidará mais de mim e de você, que somos filhos de Deus? Então o que eu vou falar para você é o seguinte: descansa seu coração nessa noite. Descansa seu coração. Às vezes você está preocupada, está preocupado com tantas coisas, está ansioso, não está dormindo, está perdendo noite de sono. Eu sei que muitas coisas nos afligem, meus irmãos, mas Deus está nos desafiando nessa noite a olhar o texto e a descansar nos cuidados e nas promessas que Deus tem. Deus está nos desafiando. Irmãos, nós precisamos, eu sei que é difícil, quando a crise bate, o problema bate, a gente desespera, mas o que Deus está nos desafiando nessa noite é olhar o texto e a entender que Deus está cuidando de nós. Seus complexos não anulam o cuidado de Deus. Renan, eu me sinto assim, estou para baixo. Eu sei que você pode se sentir para baixo, ou não está bem hoje ou qualquer outro dia.
mas os seus sentimentos não anulam a ação de Deus. No seu pior dia, Deus continua trabalhando. No seu melhor dia, Deus continua trabalhando. Quando você está forte, Deus trabalha. Quando você está fraco, Deus trabalha. Os nossos sentimentos não anulam o agir, o trabalhar de Deus. Não anulam, meus irmãos. Que a gente pensa que, tipo assim, no dia que eu estou bem, eu estou orando demais, estou jejuando e espiritual está lá em cima, falando, agora Deus vai agir. Aí no dia que a gente às vezes não está tão bem, que você está se sentindo fraco, aí você fala, mas eu acho que Deus não age. Gente, isso não muda. Deus continua no controle de todas as coisas, independente do que sentimos. Deus trabalha. Então Deus está interessado até nas pequenas coisas da nossa vida. Deus está interessado, meus irmãos. Eita, glória a Jesus. Glória a Deus. Se Ele está interessado nas pequenas coisas da natureza, Ele está interessado nas pequenas coisas também da nossa vida. E como eu disse para você, algumas pessoas, muitos de nós, tivemos um passado ruim, passado que nós não temos orgulho. Antes de conhecer a Jesus, fizemos coisas, e enfim. E às vezes quando nós olhamos, muitas pessoas pensam o seguinte: será que Deus vai cuidar mesmo de mim? Olha as coisas que eu já fiz, olha as coisas que eu falei, olha as atitudes que eu já tive. E aí a gente pensa que, por a gente ter feito coisas no passado, Deus vai nos tratar de maneira pior e não vai cuidar da gente. E não é assim, meus irmãos, que funciona. A pessoa pode ter cometido e feito várias coisas na sua vida. Agora, se ele está em Jesus, é o que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O passado não pode ser apagado, mas você não é mais aquela pessoa do passado. E você não sendo mais aquela pessoa do passado, há promessas de Deus sobre a sua vida, e promessas de cuidado, e promessas de provisão, meus irmãos. Aleluia. Deus se preocupa com cada um de nós. E é muito importante nós compreendermos que nós precisamos, meus irmãos, continuar caminhando. Porque quando aparece uma situação difícil, qual é uma das primeiras coisas que a gente pensa em fazer? Eu não quero andar mais, eu não vou mais na igreja, eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, eu vou abrir mão de tudo, e a gente pensa um monte de coisa. Só que, quando nós estamos andando e caminhando com o Senhor, ainda que a gente ande devagar, ainda que a gente dê passos pequenos, o que nós sempre temos que fazer é continuar, meus irmãos, andando e buscando ao Senhor. Sabe por quê? Porque é no meio dessa caminhada que a provisão e a providência de Deus nos alcança ao longo do caminho. Aleluia! Vocês vão lembrar do texto. Moisés está lá tirando o povo do Egito para levar para a terra prometida. De frente lá, quando eles chegam, em frente eles tem o quê? Tem o mar, exatamente. Atrás deles tem quem? Tem Faraó vindo com carro, carruagem, espada e tudo mais para matar eles. O povo desespera, fala: nossa, a gente vai morrer, como é que a gente vai fazer? Se a gente for para frente, morre afogado. Se voltarmos, Faraó mata a gente, como é que faz? Aí Moisés vai falar com Deus: Deus, e aí, o que a gente vai fazer? Aí Deus diz assim: Moisés, por que estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí, meus irmãos, o povo começa a andar, e o povo começa a andar, e eles vão andando, e aí num determinado momento, o que acontece? Deus abre o mar, e eles passam ao pé seco. O que eu quero dizer com isso?
que muitas vezes, para nós experimentarmos a provisão de Deus, nós precisaremos continuar andando, mesmo que ainda nós não vimos as coisas acontecerem. Às vezes ninguém da sua família foi salvo ainda. O que você precisa fazer? Continua orando e clamando pela vida dos seus familiares, que na hora certa a provisão de Deus alcança a sua casa e alcança a sua família. Vai alcançar. Você precisa continuar caminhando. Você precisa continuar caminhando, porque você não pode desistir, porque é nesse caminhar. Você imagina se o povo olhasse e falasse assim: ah, Deus, mas a gente vai caminhar para onde? Uai, na frente tem o mar lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai pular na água, não sei o que, a gente não saber nadar. Deus falou: marcha, que quando vocês estiverem caminhando, a provisão vai encontrar a vida de vocês. Nós precisamos caminhar, meus irmãos, mesmo que nós não estamos ainda vendo as coisas. Você precisa continuar caminhando, você precisa continuar perseverando, você precisa continuar persistindo. Deus mandou o povo marchar e interviu exatamente como prometeu. O mar se abriu e o povo passou. Vocês lembram também de um texto? Estava até falando sobre esse texto ontem lá na igreja, que é aquele texto que Jesus transforma a água em vinho. Aquele texto que ele transforma a água em vinho, ele está no casamento, acaba lá o vinho. O pessoal vai falar com ele: ó, Senhor, acabou o vinho e tal. Aí ele fala o quê? Encha o quê? As talhas de água. Lembra desse texto? Encha as talhas de água. O pessoal encheu. Falou: agora leva ao mestre Sala. O pessoal pegou e foi levar. Olha para você ver que coisa interessante. Eles pegam aqui. Enquanto eles estão andando para chegar lá, para entregar para o cara lá, para o cara ver o mestre Sala, entre aqui e ali, o que acontece? A água transforma em vinho. Meus irmãos, então é nesse trajeto daqui até ali na nossa vida, quando nós continuamos caminhando, a provisão de Deus alcança a nossa vida. Você precisa continuar caminhando. Às vezes você está esperando para você tomar uma decisão, para você fazer uma coisa, uma explosão sobrenatural e um sonho marcar sua mente de noite. Você vê um versículo escrito com letras douradas. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Agora, se não acontecer, você continua caminhando e fazendo as coisas que você precisa fazer, porque as coisas acontecem, meus irmãos. As coisas acontecem. Às vezes a pessoa está procurando um trabalho, já foi ali e tal. Não desiste não, continua procurando. Uma hora a porta vai se abrir, uma hora alguém vai te ligar, uma hora alguma coisa vai acontecer. Às vezes a pessoa está na família, está vivendo uma crise, fala: não quero mexer mais com isso e tal. Não, continua perseverando, porque a providência de Deus vai chegando, a providência de Deus vai alcançando sua família, vai alcançando sua casa, vai alcançando seu casamento, e a coisa vai mudando e transformando. Aleluia. Ô irmãos, quantos de nós, eu não sei se já aconteceu com você, provavelmente já aconteceu. Você já chegou num culto assim que você estava vivendo aquela semana infernal, tudo dando errado, você falou: meu Deus, eu não estou sabendo o que está acontecendo. E aí você chega no culto, e quem está pregando, seja o pastor ou alguém que está ministrando a palavra, ele ministra exatamente o que você está precisando. Você falou: sabia da minha vida, meu Deus do céu, o que aconteceu? Falou exatamente assim, ó, assim. Ele sabia? É claro que não, mas aquele que não dorme e não falha, sabe de todas as coisas e cuida das nossas vidas. Ô irmãos, Deus não dorme, meus irmãos. Eu falei isso no retiro dos homens, quem estava lá vai lembrar. Um dia eu estava no culto de manhã cedo, na sexta-feira, pregando. Cheguei a abrir a igreja, aí fiz um período de oração, depois abri uma palavra e estou pregando. Quando eu estava orando, ainda antes de pregar, entrou um cara pela porta e sentou no último banco da igreja. E eu, assim, eu terminei a oração, comecei a pregar, e eu vi que ele estava perturbado, porque ele colocava a mão na cabeça, ele sentava, ele levantava, ele olhava para cima, ele olhava para o lado.
falei, gente, está acontecendo alguma coisa com esse homem, mas eu não sei, eu vou continuar pregando e deixa eu ver o que vai dar. Beleza, terminei de pregar e ele ficou. Quando eu acabei de pregar, encerrei, falei, irmãos, vamos com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor e tal. Ele veio na minha direção, rápido assim, sabe, caminhando rápido assim, com a mão para trás assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, será que esse homem está com uma faca ou alguma coisa? E eu já fiquei meio assim, né? E ele veio. Quando ele chegou perto de mim, ele abriu o braço e me abraçou e começou a chorar. Falou, meu Deus, Deus existe, Deus é bom, e não sei o que e tal. E começou a falar. Eu falei, homem, calma, o que está acontecendo? Senta aqui, vamos conversar. Aí ele sentou no primeiro banco. Ele falou, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu estou desde 4 horas da manhã andando aqui na integração. Estou andando aqui. Eu estou vivendo uma crise na minha família, muito grave, muito grande. E aí eu estou andando aqui, pensando, fazer uma coisa contra a minha vida. Contra a vida dele, eu acho que é tirar a vida dele, ele falou. Eu estou andando aqui pensando em fazer uma coisa contra a minha vida e como é que eu ia fazer. Quando foi dando 7 horas da manhã mais ou menos, e eu estou andando aqui, eu olhei, vi a igreja e ouvi, parece alguém orando e tudo, e aí eu senti vontade de entrar e sentei. E aí, enquanto a palavra de Deus estava sendo pregada, estava sendo ministrada, eu senti Deus falar no meu coração, não faz isso que você está pensando, volta para sua casa e volta para sua família. Aí ele falou para mim, ele falou, eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para minha família, e Deus vai entrar com a providência. Eu senti Deus falar isso. Eu falei, faz isso mesmo, e volta lá. Irmãos, vocês acreditam que deu certo mesmo? De vez em quando eu vejo ele andando com a esposa dele, com a menina de mão dada na integração. Irmãos, Deus cuida da gente. Deus cuida. Às vezes aquele dia que você está precisando de algo, vem uma palavra de Deus ao nosso coração e nos dá um equilíbrio. Então Deus cuida de nós, tanto no espiritual, tanto no material, tanto no emocional. Deus cuida de nós, meus irmãos. Crê nessa palavra, meus irmãos? Crê? Está comigo? Deus cuida. Eu sei que é ruim a gente viver esses tempos difíceis, às vezes a gente vive, como eu falei, todo mundo vive. A gente vive um tempo que às vezes a gente fica confuso, às vezes o desemprego pega a gente, às vezes, né? A crise financeira, a crise familiar, a enfermidade que ninguém está esperando, às vezes pega a gente. Todo dia a gente acaba sendo atingido de algum jeito. É aquilo, né? Todo mundo está voltando ou está guerreando uma batalha, não é, irmãos? Todo mundo está batalhando. Mas essas promessas que Deus deixou na sua palavra, e essa aqui específica que nós estamos lendo de Mateus, capítulo 6, meus irmãos, essa é uma palavra, uma promessa para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa vida, para acalmar o seu coração. Meus irmãos, nós não estamos jogados ao acaso, meus irmãos, não estamos. Nós não estamos jogados aí na beira do caminho e vivendo a nossa vida perdidos, não. Nós temos um Deus que vê cada detalhe da nossa vida. Você lembra daquele texto que diz assim, ó, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados? Lembra desse texto? Esse texto não é, aí a pessoa fala assim, quantos fios de cabelo uma pessoa tem? Eu nem sei. Mas o objetivo não é esse. O que Deus está dizendo ali? O que Ele quer dizer com isso? Que Ele está atento aos mínimos detalhes da nossa vida. Nada passa despercebido, meus irmãos. Nada passa despercebido. Então, provisão ao longo do caminho. Enquanto nós andamos, Deus providencia. Às vezes a lógica de Deus é diferente, meus irmãos. O que a gente quer? Você quer andar, ver o final do caminho tudo certinho, se o caminho se a estrada está ok, se tem buraco, se tem nada, para a gente passar. É assim que a gente quer, não é? Mas com Deus é assim? Não é. Primeira coisa, com Deus nem chão não tem. Deus fala assim, põe o pé e depois eu ponho o chão. É assim, andando com Deus, é pela fé. Deus está nos desafiando a confiar naquilo que Ele tem para nós e na sua provisão. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, para nós caminharmos para o final, nós já deu um tempo, hein? Misericórdia. Passa rápido. Quero falar com vocês 3 coisas rapidamente aqui num tempo de 5 minutos para nós finalizarmos, que eu quero
refletir. Como nós podemos combater melhor a ansiedade? Primeira coisa, verso 31. Deixa eu ver se é o 31. 31. 34, irmãos, perdão, 34. Está escrito assim, ó: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O que eu quero dizer para você com esse texto? Como nós combatemos a ansiedade? Enfrente os problemas reais e diários, e não os imaginários. Porque o que agrava muito a nossa ansiedade? Agrava muito é que nós criamos problemas às vezes na nossa cabeça que não existem, sofremos por eles e ficamos ansiosos demais por problemas que às vezes nem existem. Então você vai enfrentar os problemas reais, os que existem, e os do dia. E os do dia de amanhã? Deixa para o dia de amanhã, porque nenhum de nós tem o amanhã não, gente. Nós temos é pela fé, porque quem é que garante que a gente vai entrar no dia de amanhã? Ninguém. Então, enfrente os problemas reais e diários, e não os imaginários. Compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive. Eu trabalhava num lugar, irmãos, trabalhei lá há muitos anos, e aí, teve um dia eu cheguei para trabalhar, normal, como qualquer outro dia. Estou lá trabalhando, eu sempre trabalhei com informática, com tecnologia, com manutenção de computador, sempre trabalhei nessa área. Cheguei um dia para trabalhar, estou lá trabalhando, meus irmãos, aí do nada, pá, veio um pensamento na minha cabeça. Falou: eles vão te mandar embora. Falei: uai, vão mandar embora? Pensei, né? E fiquei assim. E aí comecei a pensar nesse negócio. Falei: não, meu Deus, eles vão mandar embora. Eles vão mandar embora. Aí eu comecei a ligar uns pontos. Olha para você ver gente, olha para você ver a cabeça da gente. Aí eu falei: porque aquele dia, tipo há 2 semanas, há 1 mês atrás, falou isso. E aí já falou isso, falou pensando já em me demitir. Aí, irmãos, o negócio começou a agitar dentro de mim. Eu comecei a ficar meio perturbado. Falei: meu Deus, eles vão mandar embora. Aí estou trabalhando, pensando. Eu trabalhava no andar de cima. Aí eu desci lá e falei com a gerente lá no andar de baixo. Falei: deixa eu te falar, eu queria conversar com você. Falou: fala, homem, o que é que você quer? Eu falei: vocês vão mandar embora? Porque se for, vocês me avisam, que eu preciso me programar e eu tenho que ver e tudo. Ele falou: homem, você está perturbado? Ele falou: volta para o seu setor e trabalha. Eu falei: não, vocês vão me mandar embora porque tal dia vocês falaram isso aí e eu estou pensando. Ele falou: ninguém vai te mandar embora, volta e trabalha. E eu voltei para o meu setor. Aí aquilo ainda ficou perturbando dentro de mim. Eu falei: meu Deus, e se eles me mandar embora, será que eu vou conseguir outro trabalho para ganhar o mesmo tanto que eu ganho aqui? Aí eu respondi para mim mesmo. Eu falei: eu não vou conseguir não, meu Deus, o mercado de trabalho está difícil demais. Senhor Deus, o que vai acontecer? Irmãos, eu fiquei o dia todo pensando nisso. Aí eu falo para vocês o seguinte: isso era um problema imaginário que eu criei na minha cabeça. Isso nunca existiu. Quando eu saí de lá, eu saí porque eu pedi, e eu demorei quase 1 ano ainda para conseguir sair, porque o meu patrão falou: não, eu não posso te liberar, você tem que treinar outra pessoa, eu não posso ficar desguarnecido e tal. Eu demorei quase 1 ano ainda. Aí eu falo para você, eu criei um problema, sofri por esse problema, e esse problema nunca existiu na minha vida. Então, o que eu quero dizer? Enfrente os problemas reais e diários, e não os imaginários. Às vezes a gente cria uma história na cabeça da gente, não, porque fulano está fazendo isso, e fulano é contra eu, e não sei o que, e você já fica mal, e tudo. Irmãos, às vezes é uma história que só existiu na cabeça da gente, e essa história não é verdade. Então, o que o texto está dizendo? Portanto, não se preocupem com o quê? Com o amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Cuida dos problemas. Hoje é quinta-feira, né? Nós estamos finalizando a quinta-feira. Você tem que cuidar dos problemas de quinta-feira. Ah, mas amanhã? Cara, deixa se acordar primeiro. Aí quando se acordar, aí você vai pensar nos problemas de sexta-feira.
Nós estamos em 2026, tem gente que já está em 2028. Não, meu Deus do céu, porque 2028 eu tenho que pôr meus meninos na escola, e a escola está muito ruim, porque não sei o que, e eu tenho que fazer faculdade, gente, eu não digo que a gente não tem que planejar, não é isso, você pode fazer planejamento, agora, se o planejamento nos causa ansiedade, e nos leva a enfraquecer nossa confiança em Deus, você está indo no caminho errado. Problemas reais e diários, e não os problemas imaginários. Nossa imaginação, meus irmãos, é uma ferramenta poderosa e pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você se preocupa demais com o futuro, isso pode inclusive trazer uma baixa autoestima e toda sorte de transtornos emocionais sem qualquer benefício real. Eu disse um dia para a pessoa, e vou dizer para vocês aqui, guarda essa frase: não cruze a ponte antes de chegar nela. Não cruza a ponte antes de chegar nela. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer quando acontecer isso? Aí se acontecer isso, vai fazer isso. Gente, não cruza a ponte antes de chegar nela. No dia que você chegar na ponte, você passa por ela. Até então, não fica cruzando ela antes de você chegar nela. Não se preocupe tanto com coisas que você não pode mudar. E se eu perder meu emprego e tantas coisas, quanto tempo eu vou viver? Será que eu vou chegar na velhice? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou casar? Preocupação intensa com o futuro rouba de nós a força do presente, meus irmãos. Às vezes nós estamos assim, prostrados, sem força nenhuma. Sabe por quê? Porque nossa mente, em vez de viver o presente, a gente está vivendo um futuro que nem existe. Eu falei um dia com uma pessoa, ela falou: Renan, eu tenho medo demais de não ver meu filho crescer. Aí eu falei: esse medo vai mudar o quê? Esse medo vai mudar o quê? Ela falou: não, porque eu tenho medo de eu não ver meus filhos crescer. Eu sei, é normal o pai ter esse medo. Eu quero ver meus filhos crescer, eu quero casar meus filhos, eu quero que eles cresçam, ok, eu sei. Agora, se você ficar com medo excessivo, que se você vai ver ou não seus filhos crescer, isso vai mudar o quê? Não muda nada. Viva os problemas reais e diários, e não os que você fica imaginando na sua cabeça. Outra coisa, verso 27, deixa eu ver se é o 27 mesmo. E qual é isso mesmo? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O que esse texto está nos ensinando? O texto está nos ensinando conviva com as incertezas da vida. Meus irmãos, nenhum de nós tem o controle total de todas as situações, não tem jeito. Então aprenda a conviver com as incertezas. De repente uma porta vai fechar, de repente você está andando de carro, o carro vai furar o pneu no meio de uma viagem. Meu Deus, e agora? É assim que funciona. O carro vai quebrar, alguma coisa vai acontecer, alguém vai marcar com você, não vai. O que eu quero dizer? Conviva com as incertezas dessa vida. A vida, meus irmãos, muitas vezes é um show, e é um show de improviso mesmo. Agora mesmo eu cheguei atrasado aqui, até mandei uma mensagem no Joninha, falei: Joninha, eu vou chegar atrasado. O que aconteceu? Eu estava lá em casa, o pastor me ligou, falou: Renan, tem que colocar um número lá na porta da igreja. O número da igreja é 147, mas os pedreiros mexeram lá e tirou o número, e aí o pessoal da CEMIG vai lá ligar o padrão novo, e se não tiver o número não liga. Eu falei: meu Deus, era quase 7 horas. Foi um dia que eu arrumou um número agora, meu Deus do céu. Aí saí igual doido, saí buscando, aí consegui aqui na Ponte Nova, quase chegando aqui. Eu podia ter chegado aqui já, né, ali na mercearia. Aí corri lá para bater esse número lá. Quando eu fui bater o número lá rapidinho, quebrou o número. Falei: meu Deus do céu, não tem condição, é muita prova. Aí o Mateus estava chegando, o Mateus, irmão do Lucas. Eu falei: ô Mateus, prega esse número aqui para mim, que eu tenho que correr na Ponte Nova, que eu vou pregar lá, meu Deus do céu. Aí ele pegou o número lá e pregou, né? Eu acho que pregou, vou chegar lá, vou ver daqui a pouco. Mas a vida tem incertezas, as coisas às vezes não saem do jeito que a gente planeja sempre, e a gente deve ficar mais calmo em relação às incertezas da vida. Porque muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo, e se uma coisa der errado, meu irmão, acabou a nossa vida.
conviva com as incertezas, fique mais calmo. Às vezes, muitas coisas que acontecem que você não faz ideia, é livramento de Deus. Às vezes você não sabe, né? Às vezes você está indo para um lugar, fura um pneu, você fica chateado, mas sei lá se ia ter um acidente lá na frente, a gente não sabe. Então conviva com as incertezas dessa vida, meus irmãos. E outra coisa, cuidado com a atitude de catástrofe. Você já viu que tem gente que ele perde muitas bênçãos de Deus, porque tudo, ele fala: ah, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, ah, meu Deus do céu, eu não consigo, ah, Deus, é muito difícil, ah, Deus, eu não tenho capacidade, como Gideão que eu apresentei aqui. Tem uma outra passagem também, que é a passagem que os espias, eles vão lá olhar a terra prometida. Não sei se você lembra dessa passagem. Quando eles chegam lá, tem cacho de uva gigante, a terra que mana leite e mel e tudo, de prosperidade. Só que aí, muitos deles falam assim: nossa, a gente não vai conseguir essa terra não, porque essa terra tem gigante, tem gente forte, vai acabar com a nossa raça, e a gente não vai conseguir. Ô gente, mas se Deus falou que ia dar, Deus ia dar. Podia ter inimigo, podia ter gigante, podia ter gente lá, não importa, se Deus falou, está falado, meus irmãos. Deus falou, a terra parou. Agora eles ficaram com atitude de catástrofe. Não fica muito sempre com essas atitudes negativas não, meus irmãos. Eu sei que muitas coisas são desafiadoras, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que abre portas onde não tem. Nós temos um Deus que faz coisas, meus irmãos, impossíveis. Então não adote para si uma atitude de catástrofe. E para finalizar, muito da nossa ansiedade pode ser a falta de prioridade no reino de Deus. Está escrito assim, verso 33, o último, 33, isso mesmo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, o que o texto está dizendo? Que muitas vezes a falta de prioridade em Deus, falta de prioridade em ler a Bíblia, falta de prioridade em orar, falta de prioridade em se relacionar com Deus, isso pode gerar em nós ansiedade. Porque se você não está com a sua vida em Deus todos os dias, você vai ter muito mais medo, às vezes, de problemas aí. Você já percebeu, você mesmo, olhando para dentro de si, você já percebeu que quando você está bem com Deus, você trata as coisas de maneira melhor, e quando você não está muito bem assim espiritualmente, você fica pior? Quantas vezes você está mal espiritualmente, você está sem paciência, você está dando má resposta para todo mundo, você está aquela pessoa chata, aquela pessoa assim, sabe? Agora quando você está bem com Deus, alguém te faz raiva, você fala: ah, você está na mão de Deus, não tem problema não, Deus sabe de todas as coisas. Alguém fala alguma coisa, você fala: Deus é minha justiça, Deus é juiz de todas as coisas. Você fala: vamos orar, você está aqui, ó, você está no joelho, não, eu vou para o monte. Quando você está bem espiritual, você trata as coisas da vida melhor, você é mais paciente em sua casa, você é mais paciente em sua família, você é mais paciente em sua esposa, seus filhos, seu marido, você é mais paciente no trabalho. Agora, se você estiver mal, meu irmão, isso aqui, ó, já é uma coisa para a pessoa explodir. Então a falta de prioridade em Deus às vezes nos causa ansiedade. É como se o texto estivesse dizendo: se vocês querem preocupar com algo, preocupem-se com o seu relacionamento com Deus. É isso que você deve se preocupar em primeiro lugar. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Meu irmão, quem sustenta o nosso eterno amanhã, que é Jesus, que venceu na cruz, sustenta também o nosso hoje. Cada detalhe da nossa vida, Deus está dizendo: eu cuido de você. Fica de pé. Fica de pé, nós vamos orar, meus irmãos. Quero orar junto com você para nós encerrarmos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós oramos aqui nessa noite, Deus,
E nós oramos, Pai, tomando posse das suas promessas sobre as nossas vidas, promessas de cuidado, promessas, meu Pai, de restauração, promessas de providência e promessas de provisão sobre a nossa vida. Eu oro aqui, meu Deus, nessa hora por cada pessoa que às vezes está ansioso, está preocupado, oh Deus, devido a tantas demandas da sua vida, mas eu oro nessa hora e oro nessa noite, meu Pai, confiando nas promessas que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor tem promessas de vida, eu sei que o Senhor tem promessas de provisão, eu sei que o Senhor tem promessas de cuidado. Então acalma o nosso coração nessa noite, acalma o nosso coração nesse momento, acalma o nosso coração, meu Deus, em nome do Senhor, para vivermos as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, promessas, meu Pai, de cuidado. Ó Deus, ainda que as situações saiam do nosso controle, elas nunca saem do controle das suas mãos. O Senhor controla, o Senhor vê, o Senhor sabe, o Senhor opera, o Senhor levanta, o Senhor abre portas, o Senhor, meu Deus, faz coisas impossíveis, até mesmo, meu Deus, diante de situações. Nós oramos confiando no seu cuidado, confiando na sua obra para cada um de nós. Muito obrigado, Deus, é a oração que fazemos nessa noite, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meus irmãos?